e a mensagem para refletir quando agimos em harmonia com a fé que professamos, abrimos a porta para receber as bênçãos divinas. Este foi mais um. Somos nós para sempre amarejar, vivendo na verdade, esperando o grande rei, batendo de frente com o sistema. Na voz do pastor Gilson, este dia com Deus está escrito, vamos da palavra de Deus, Bíblia na essência, o único caminho que nos leva à eternidade. Reflitam e, se possível, compartilhem, pois para muitos somos, sempre eu digo, a única Bíblia em sua vida. Nem todos têm a oportunidade de ler o livro sagrado, mas muitos têm um celular, um computador, um arquivo que seja, qualquer instrumento eletrônico que possa estar vendo e com ele um pouquinho da palavra de Deus, o único caminho que nos leva à eternidade, pois aí está a sabedoria, aí está a essência da vida. Vamos do vídeo, reflitam e, se possível, compartilhem. Vamos que vamos. Bendito seja o nome do Senhor. Pela bondade do Senhor, tenho o prazer de estar aqui com você outra vez. O texto bíblico, segundo livro dos Reis, capítulo 4, eu leio os versos 3 e 4. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. Vamos entender um pouquinho o contexto? Uma senhora viúva, ela vai à procura do profeta Eliseu, o homem de Deus, e ela diz: o senhor sabe, o meu marido morreu. E ele era um homem fiel, temente a Deus. E agora chegou um credor para levar os meus filhos como escravos. Havia naquele tempo uma lei chamada de servidão por dívida. Ou seja, os filhos dessa senhora ficariam como empregados daquele que era o credor do seu marido que havia falecido, para que esses filhos, durante um tempo determinado, pudessem pagar a dívida do pai através do trabalho que fariam para esse credor. E aí o texto diz que Eliseu perguntou àquela mulher: mas como que eu posso lhe ajudar? O que eu posso fazer por você? E ele acrescentou e disse assim: o que você tem em casa? E ela disse: Senhor, não tenho nada, a não ser um pouco de azeite num vaso. Uma senhora que estava vivendo em extrema pobreza. Foi nesse contexto que Eliseu deu essa orientação para ela. Ele disse: olha, você peça emprestadas muitas vasilhas para suas vizinhas, e aí você traga essas vasilhas para dentro de casa, feche a porta da sua casa, fiquem só você e os seus filhos, e você comece a colocar azeite em cada uma das vasilhas. E quando você notar que uma vasilha está cheia, coloque à parte, e assim você vai enchendo todas. Que coisa interessante! E aí, o que foi que aconteceu? A senhora foi, buscou muitas vasilhas, trouxe para casa, seguiu a orientação do profeta, e a Bíblia diz que algo extraordinário aconteceu, porque Deus fez multiplicar aquele azeite, de modo que chegou um momento quando todas as vasilhas já estavam cheias. Exatamente quando todas estavam cheias, o azeite parou de correr, o milagre parou de acontecer. O que a gente aprende com essa história simples, porém tão significativa? Aquela senhora viúva, ela recebeu mais do que pediu. A sua atitude foi a medida da sua fé e o tamanho da bênção que recebeu. É curioso que ela então, a Bíblia diz aqui que ela procurou o profeta, né? E disse: aqui estão todas as vasilhas cheias de azeite. Ela estava, é claro, feliz. E o profeta diz assim para ela: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar.
Por isso que eu digo, ela recebeu mais do que pediu. Ela queria apenas pagar a dívida, porém Deus lhe deu mais. Eu gosto do texto que está na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 20. Lá está escrito assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Oh, louvado seja o Senhor! O nosso Deus é capaz, lembre-se disso, de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus! Tudo que nós precisamos fazer é colocar a nossa confiança no Senhor. Vamos orar? Senhor, aprofunda, amadurece e fortalece a nossa fé, Senhor, para que a nossa experiência com o Senhor seja real, que a nossa confiança esteja centrada em Ti em toda e qualquer circunstância, nas horas fáceis ou difíceis, nas horas alegres ou tristes. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém.